Aí pronto, estou esperando agora. Obrigada, boa noite. Não, tá cheio de nutri aqui, doutora Roberta. Tá massa, tá massa. Vamos lá, vamos entrar aqui de novo. Ela manda solicitação e a gente vai recebê-la de novo, porque a gente é guerreiro. Vai dar... Hoje sai! Hoje sai! Débora, não, é isso mesmo, é a chuva. É a chuva. É a chuva. Bom, vamos Ei, lá, vou me querida, se apresentar apresente. aqui. Vou me apresentar. Meu nome é Débora, para quem não me conhece. Sou Nutri, me formei na Federal lá do Rio Grande do Norte, né? Sou nordestina e me especializei na área de nutrição clínica em 2017 pela Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAN. Em 2017 mesmo, vim para São Paulo devido a questões de trabalho do marido, então estou em São José dos Campos atualmente. E aí, em 2018, eu resolvi voltar a estudar, né? E aí tentei o doutorado aqui na USP e a gente começou a estudar. Escolhi a área de nutrição clínica, a melhor área de bioquímica e biologia molecular, né? Por quê? Porque eu entendo que nutricionista precisa entender de moléculas, né? Então, a ideia da bioquímica era desbravar esse mundo, assim, e é um mundo gigante. Então, a gente precisa estudar para entender o funcionamento das moléculas. E, Fala uma coisa séria. né, Tetê? A gente não sabe tudo, mas a gente tenta estudar. E Exatamente. a bioquímica realmente ela responde muita coisa. Bom, mas TT a gente se conhece desde 2008, né? Uma pessoa que eu... Graças a Deus. Nos demos muito bem, né, TT? E uma coisa que eu sempre tive como foco, desde a época da faculdade, é essa nutrição prática, econômica. Então, imagina assim, a nutrição é uma ciência para todos, né? Por que muita gente leva para esse lado, que tem que ser alimentos caros, tem que ser berries estrangeiras, castanhas. Então eu sempre pensei assim, não precisa ser assim. A população desprovida. Débora, querida, só um instantinho. Débora, só um instantinho. Ou você coloca o fone de ouvido ou fale mais um pouquinho mais perto do celular, porque tá falhando um pouquinho sua voz. Tá ruim? Não, então deixa. Pronto. Pronto. Faça como eu. Fique bem assim, perto assim, ó. Vamos lá. Bom, e aí eu ficava um pouco... Deixa eu só te perguntar, TT, você tá gravando? Eu esqueci de dizer. Tô gravando. Beleza. E eu falei, foi Deus, porque eu apertei aqui, de repente apareceu uma coisa branca, eu digo, vai, tem que gravar. A gente registrar esse momento nosso. Então, assim, uma coisa que assim, me incomodava é que às vezes algumas pessoas e até profissionais acabavam deixando a nutrição algo muito elitizado, né? Assim, tudo muito caro. Exato. Que você com uma nutrição simples, com alimentos que você encontra na feira, parecia que aquilo ali não serviria. Então, isso me incomodou sempre. E aí eu disse, não, eu vou levantar a bandeira dessa nutrição comum, dos alimentos de cada região, do que você pode encontrar no mercadinho da sua cidade, na feira. Né? E assim, aquele pensamento, quais são os alimentos típicos da sua região, valorizando a cultura local, os pequenos produtores. Então, eu sou apaixonada por essa área e aí em 2017 eu resolvi abrir um canal no YouTube, né? Morrendo de vergonha. E não queria aparecer, mas a minha ideia era o seguinte: as pessoas precisam ter acesso a isso, né? Essas informações simples e maneiras práticas para usar e usufruir do benefício dos alimentos, né? Do poder dos alimentos. Exatamente. Então é isso que você chama de nutrição raiz, Débora? É isso? Aquilo que você consegue, aquilo... Isso. Eu fiz até uma historinha assim, um roteirinho, para que vocês entendam o que é essa nutrição raiz e o que tanto se fala de comida de verdade. O que é comida de verdade, né?
E aí eu pensei em algumas coisas, né? Algumas coisas para refletir. Parece que tem muito nutricionista aqui, né, Tetê? Quem é o Tem, público? tem bastante aqui, tem Nutricionista. bastante Nutri. Ah, Roberta, aí, legal. doutora Roberta, doutora Ludmilla, um bocado de gente. Então, assim, Karina. esse aqui seja uma live para a gente refletir, né, sobre as nossas ações enquanto profissionais para, né, os pacientes. Uma coisa que eu sempre penso assim, quem é o paciente que eu atendo? Ele tem acesso a um poder aquisitivo maior ou ele é um paciente que não tem muitos recursos, né? Eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade, né? E aí a gente vai até onde a gente, né, vê que o paciente ele vai poder manter, porque o que eu penso, a ideia da nutrição é você manter. Imagina você recebe uma dieta linda, mas que o paciente, você faz uma dieta linda para o paciente, mas que ele faz durante um mês e depois não consegue manter, por causa do custo. Então, eu acho que a gente precisa pensar, primeiro, assim, o que eu posso fazer, o que a gente pode aproveitar da região para que essa pessoa mantenha, que aí é quando ela vai ver resultado, né? Então, assim, né? E aí eu fiz um roteiro assim, né? Como é que é a alimentação desse nosso paciente, né? Como ele se alimenta? Será que ele descasca mais ou ele desempacota mais? São reflexões para se pensar. Será que ele dá mais ênfase ao uso de suplementos ou aos alimentos que a gente tem, que a gente encontra na natureza? Eu acho que essas são questões assim para se refletir, né? E por que eu falo tudo isso? Porque a gente sabe que os alimentos, eles tanto podem nos gerar saúde, como eles podem nos gerar doença, né? A gente pode adoecer. Se o alimento ele é o nosso combustível, é o combustível para o nosso corpo, a sua ausência pode gerar muitos danos. Então a gente pensa, falta de memória, dificuldade no raciocínio, falta de energia e até problemas nos nossos órgãos. Então, junto com toda essa situação de alimentação, né, a nossa população ela não tem acesso a uma educação alimentar, a gente não aprende isso na escola. E o que nós temos? Uma indústria, uma propaganda pesada em cima dos produtos industrializados, né? Então, se a gente pensar aí nessa propaganda, né, TTL, não é? Foi uma propaganda Pesadíssima. pesada. Em cima de quê? De embalagens chamativas, chamadas, né? Muito aquela coisa de que você não pode comer, você não consegue consumir um só. E aí, essa população que tem, que a indústria se concentra para fazer essa propaganda, muitas vezes não teve o acesso na infância, né, dessa educação alimentar, ela não teve a oferta de alimentos verdes, e aí ela começa a imaginar que aquele alimento industrializado é o melhor para ela, né? Muitas vezes é o que ela imagina. E aí é o que acontece? Os grandes problemas que a gente encontra hoje, né? Obesidade, que aí está essa epidemia gigante, problemas de saúde e pessoas meio que viciadas nesses alimentos, porque se a gente pensa que esses produtos têm muito açúcar, tem muito sal, tem muita gordura, eles são alimentos que acabam gerando um certo vício nas pessoas, né, de uma forma geral. É verdade, você falou de um ponto aí muito sério em relação às crianças, porque é o seguinte, tem países que já proibiram personagens infantis em embalagem por exemplo, vou dizer logo aqui, Turma da Mônica, né? Tem lá na linguiça, tem lá no miolo, no macarrão instantâneo. Então, tem países que já proibiram, tem países que já aumentaram os impostos em bebidas açucaradas. E aqui no Brasil as coisas parecem que são assim, meio assim, pancadas, né? Então, realmente é necessário, inclusive até a rotulagem nutricional, que em outros países como Uruguai, Chile, Bolívia, né, que o pessoal já está usando aquela rotulagem nutricional, aquela que tem o triângulozinho ou em forma de hexágono. Aqui no Brasil ainda estamos caminhando. Mas se quiser, vamos conseguir, não é? Então, me diga uma coisa. Deixa eu Então, dizer o uma método coisa, é esse. você falou de rotulagem, eu lembrei eu faço um estágio de docência no doutorado e o
o meu professor, ele é peruano. E ele falou que ele é peruano. E ele falou o seguinte, que lá no Peru, alimentos que têm alta quantidade de açúcar têm informado isso no rótulo. Pois E é, aqui no Brasil não existe. Para quê? Para que a ainda. população tenha acesso, né, aos alimentos que mais causam a questão da obesidade, né? São os açucarados, né? São os principais. A gente sabe aí. E aí, Exatamente. Aí, mas me pois diga é. uma coisa, como é que você convence o povo, né, que está nessa vida ansiosa, louca, de consumir produtos que vocês mesmo, a pessoa mesmo faz, se o alimento industrializado ele é mais barato, como você falou, mais acessível, como é que você tenta convencer seus pacientes a fazerem os seus próprios alimentos, seu feijão, a se empoderarem mais? Como é que você faz com essa estratégia? Então, eu tento assim, sempre mostrar, a gente tem que mostrar, na verdade, e a gente consegue convencer quando a gente mostra a ciência, né? A gente mostra que o que acontece, aquele pensamento que foi dito por Hipócrates há muitos anos, que o teu alimento seja o teu, né, teu medicamento, aquilo é a pura realidade. Então a gente mostra, hoje você está gastando, eu sempre, teve até uma paciente que eu perguntei, né? A gente fez todo um trabalho de educação alimentar com o filho dela. Ele era atleta do judô, e aí a gente fez um trabalho para que a criança. Ele treinava bastante, mas assim, a alimentação era muito ruim, cheio de industrializado, suco de pó, quer dizer, era uma pessoa que não tinha muitos recursos financeiros e se alimentava como podia. Muita bolacha recheada, muito. E aí a gente fez todo um trabalho, ó, você vai consumir alimentos, né, que você vai encontrar na feira, então a banana, o mamão, a laranja, quer dizer, os alimentos mais acessíveis. E detalhe, os alimentos da época, da safra, né? Porque são mais baratos. E aí a gente fez toda aquela remodelação de opções. Ah, mas meu filho, ele come na merenda. Quer dizer, até isso a gente precisa ter uma sensibilidade. O que que você pode fazer? Ah, vamos fazer lanchinhos assim, bolos, né, caseiros. Então, na verdade, é um trabalho assim de convencimento, de conscientização mesmo. Hoje você está gastando mais, talvez, e até eu perguntei, como é que ficou a questão de. Ela falou, Uhum. eu estou gastando mais, mas eu vejo que a minha família está comendo melhor. Aí eu falei, isso Ah, aí é investimento, porque no futuro você vai gastar menos com medicamento. Isso aí é certeza. E assim, ela, não, eu sei. Isso aí eu tenho certeza. Então, e assim, eu acho que os meios de comunicação estão aí, as mídias, as pessoas estão mais conscientes também em relação a isso. Débora, mas me diga uma coisa. Como é que tá o pessoal aí, assim, seus pacientes? Eles estão muito assim, ansiosos, assim, vendo muita coisa na internet, assistindo muita live, nutricionista mandando, médico falando para tomar isso, para tomar aquilo, porque isso aqui é melhorar a imunidade, porque tudo agora é imunidade. Tudo agora, até eu também, no começo, eu fiquei ideia louca, parece que me deu assim uma amnésia mental, uma amnésia assim na minha cabeça, vale, eu me esqueci o que é comida e comprei uma ruma de suplemento no começo da pandemia, eu tava louca, né? Me diga uma coisa, como é que o povo tá indo para você com essa carga gigantesca de informação que eles estão recebendo diariamente da mídia? Como é que tá sendo? Como é que você tá lidando e como é que você tá quebrando esses padrões? Ou não tá Então, quebrando, ou não tá conseguindo? então, assim, o que que acontece? Eu trabalho no hospital aqui da aeronáutica e no momento as consultas elas estão suspensas, assim, as consultas normais de rotina. Hoje quem está sendo atendido são os casos emergenciais, os casos assim mais graves de câncer e casos respiratórios. Então, as consultas eletivas estão suspensas. Mas, quando a gente está atendendo normalmente, o que acontece? As pessoas, elas têm um nível de conhecimento muito grande. Elas já chegam para você com muita informação, que ouviu isso, ouviu aquilo do doutor fulano de tal, o que que você acha? E eles vêm com muitas questões, né? O que que você acha, doutora, sobre isso e tal? E eu sou muito tranquila, Tetê, em mostrar assim, olha, o meu trabalho é assim. Eu trabalho com. Inclusive, eles às vezes, eu não sei se as nutris que estão aqui passam por isso, né?
Mas eles muitas vezes vêm para mim já dizendo assim: doutora, eu quero tomar isso, isso e isso. Porque eu vi que fulano de tal faz assim, faz assado, e eu fico assim, nossa, eu não entendi por que você veio para mim. E tira a Não gordura entendi da por que. barriga. TT, não entendi por que você veio para mim se você já sabe o que fazer. Mas enfim, mas assim, eu respeito, né? Eu respeito, mas o que acontece? Eu sou muito fiel à conduta, os conhecimentos que eu tive na faculdade, o que eu vejo nos artigos, eu sou muito fiel a isso. Eu respeito, tento esclarecer na medida do possível, e aí a gente tenta conscientizar. Em relação a essas questões, suco para imunidade, shot para não sei o quê. Quando são alimentos naturais, eu não acho ruim. Toma, mal não vai fazer. Mas, assim, aquilo ali não vai ser um milagre para evitar o Covid, né? Para evitar o. Mas, assim, é uma batalha de formiguinha, que eu já estou acostumada. Então, o paciente já chega, cheio de informação, e eu acho que o nosso papel é acolher essa pessoa e tentar trazer o quê? Ciência. O que a ciência fala? E aí, às vezes, vem com uma dúvida, vamos para os livros, vamos para os artigos. O que a ciência fala? É isso aqui. Doutora, mas a ciência, a nutrição muda muito. Paciência. A gente convive com isso. Hoje um alimento ele é mocinho, ontem ele foi vilão. E assim vai. E assim, por isso que eu defendo muito a questão da variedade, você precisa variar, porque senão você entra num caminho de neura e aí você fica com medo de comer as coisas, né? Nossa, então assim, então a questão aí da vitamina C, que o povo tá correndo na farmácia, correndo, dando pau, quando chega a vitamina C, vai logo pegando todos os estoques, vitamina D. Como é que você tá vendo isso aí? Será que a gente precisa realmente, se a gente tomar um copo assim bem bom de suco de acerola, já não resolve? Assim, sei lá. Precisa realmente? Se a pessoa tá normal, se a pessoa não tá com nada, entendeu? Se a pessoa tá saudável. Então, eu sempre defendi muito o alimento. Porque se a gente pensa assim, que a natureza, ela nos presenteou com muita coisa boa, né? O Criador nos deu muita coisa boa. Só que a gente gosta muito de inventar coisas. A gente gosta de inventar coisas, né, Tadê? Modas, aí, né? Modas, o alimento industrializado, quer dizer, a indústria farmacêutica, ela pega o componente lá do alimento, processa e a gente fica com a ideia, eu falo a gente de uma forma generalizada, claro. de que é melhor do que o alimento. Mas a questão é que o alimento, o suplemento, ele não substitui, nem nunca substituirá o alimento. Nunca. Oh. Sai, tocou fundo! Tocou fundo! Não substitui, TT. Por quê? Eu vou dizer por quê. E além de que, eu vou falar isso assim, o alimento, na verdade, nós temos ali uma coleção de moléculas no alimento. Imagine que você tem, por exemplo, uma acerola e a indústria pegou a vitamina C e ela processou e colocou numa cápsula. Aquela cápsula só tem vitamina C, de repente. O alimento, a acerola, ela tem a vitamina C e zilhões de outras moléculas. Olha que coisa linda! Tem fibras, tem açúcares, tem outros nutrientes que vão ajudar na absorção da própria vitamina C, vão potencializar. Então, nunca o suplemento vai substituir, porque, sem falar que, assim, no alimento, esses nutrientes estão na forma segura. É muito baixo o risco de toxicidade. Então, eu sou fã. É verdade. É verdade. Você falou uma coisa assim, muito séria em relação a isso aí, porque a comida mais natural, a comida que você, né, que você tem. Comida raiz. É a comida raiz mesmo. O negócio agora é empoderar as pessoas, né? Que elas podem fazer seu alimento e que tem tempo, né? Eu acho que é só uma questão de desorganização da pessoa, será? Não, então, vamos chegar nesse ponto. Então, assim, o que seria essa alimentação natural? Comida de verdade e alimentação raiz, porque esse é o tema da nossa live, né?
Se a gente Sim. pensar, né, nesses alimentos industrializados e tal, eu gosto sempre de chamar as pessoas a refletirem como que os Uhum. nossos ancestrais eles se alimentavam, né? Sim. Como que eles se alimentavam? Primeiro eles eram nômades, né? Eles Exato. ficavam eles ficavam sempre em busca de de novos locais para encontrar alimentos. E a alimentação base deles eram o quê? Eram raízes, eram frutas, flores, né? Exato. E aí, e além da caça e da pesca que eles tinham como nutrientes, né? E aí, Uhum. todos esses alimentos é o que a gente precisa resgatar para hoje, para nós e Exato. para os nossos pacientes. Precisamos resgatar esses alimentos que a natureza nos deu há milhões de anos, há milhares de anos, que o nosso corpo está habituado, sabe como extrair os nutrientes desses alimentos, reconhece as moléculas. Se a gente pensa, por exemplo, num produto alimenticio cheio de aditivos, né? Tem substâncias sintéticas ali. Tem ou não tem, Cadu? Ei, vem mais para perto do microfone. Tem uma Roma. Por exemplo, Então, bolinho de chocolate que você compra. Não, o senhor chegou para mim com a bolacha. Olha, tem aqui a bolacha bem legal aqui. Aí eu digo, mas não tem chocolate? Chocolate não é. Olha o diabo. Isso é coisa do diabo. O diabo, quando fala com a mente da pessoa, fala assim: não, mas o diabo, mas o chocolate não é antioxidante. Aí eu fui ler, né? Ó, eu peguei uma lupa para ver. Eu digo, meu filho, aqui é biscoito, sabor, chocolate. O cacau, aí tem 1, 2, 3, 4. Olha, acho que era o nono, era o 10º ingrediente. Cacau em pó. mas às vezes a Então quer indústria dizer coloca assim, bem grande, né? No rótulo tem cacau, acabou. Você não sabe nem a quantidade que tem, biscoito de né? chocolate, mas é sabor de chocolate, não é chocolate, né? Não tem as propriedades antioxidantes que o chocolate tem, né? Então, aí realmente é o que pega. É isso mesmo. Aí, Pois Débora, aí é. sim, aí que mais assim? Aí como é que é essa questão? Aí você tá resgatando o quê? Das pessoas comerem massa com molho de tomate caseiro, Então, suco eu acho que assim, detox. você não precisa, principalmente assim, mudar tudo de uma vez. Porque assim, isso às vezes assusta, você está habituado, e as pessoas têm muito aquela crença, as pessoas têm muito aquela crença de que a alimentação saudável dá trabalho, vai ter que ir para a cozinha, vai ter que lavar a louça. E aí isso às vezes afasta. Então eu acho que são pequenas ações. Pequenas ações. Ah, vamos tentar vamos tentar substituir isso aqui. Vamos fazer uma receita diferente, um molho de tomate natural. Receitas de liquidificador que são rápidas, né? Que tem muita receita hoje de 15, 20 minutos. Então, assim, eu acho que. E estratégias, por exemplo, de você congelar alimentos, então raízes, você fazer uma quantidade maior, você congelar em porções e já deixar umas porções reservadas na parte de baixo da geladeira ou no. Mas, assim, é muito importante a questão do planejamento. Você pelo menos pensar sobre o que você vai comer, né? Então, assim, eu tenho uma semana inteira, estou aqui no meu final de semana, o que que eu posso fazer? Então, comprar a parte de hortifruti, né? Pelo menos um pé de alface, um pouco de tom, um pouco de cada coisa para não ficar ruim. Se a gente vê hoje em dia no mercado, você já consegue comprar fatiado, você já consegue Minimamente comprar processado, né? Os grelhado, minimamente minimamente processados. processado. Mandioca, você consegue comprar ela descascada. Então, assim, eu tento ajudar os pacientes, aí eu tento ajudar os pacientes a identificar essas alternativas e a encaixar na rotina, porque assim, perfeição, TT, a gente não tem. A gente não tem perfeição. Às vezes tem um dia ou outro Exato. que você está apressado e acaba comendo alguma coisa, mas o problema vem quando isso é permanente. Você sempre come errado. Agora, você Todos os busca se dias. organizar, né, fazer suas compras regularmente, pelo menos uma vez por semana, para ter as hortaliças em casa, para ter as frutas. Você pode higienizar já uma quantidade maior, já guardar higienizado na geladeira, né? São Hum, alternativas práticas que não vai faltar salada no seu prato durante a semana, não vai faltar raízes como batata doce, mandioca, cará, que você pode já fazer na quantidade maior.
Carboidrato de Débora, primeira qualidade, ora. Não precisa de Débora, uma alimentação zero carboidrato, gente. Tem coisa boa na natureza. Débora, você Eu, falou em ó, sanitização. eu tô vendo aqui a Nutri, ó, trabalha comigo, Ellen, tá dizendo aí, macaxeira lá da nossa terra. Ela é nordestina Sim. também, trabalha comigo aqui no hospital, né, doutora Ellen? Olha aí, doutora, sejam bem-vindas. Olha, É. Diz pro pessoal aí, fazer pergunta também, Tetê, aí vamos pronto, Mariana, conversar. o pessoal tá comentando muito, né? Falando, Mariana, eu falo já da sua. Não, fala logo da sua pergunta, depois eu falo nos comentários. Ela falou assim: o que você recomenda para quem quer começar a se alimentar de forma saudável, mas detesta cozinhar? Eu acho que para quem está começando, vale a pena comprar alternativas saudáveis, alternativas assim como esses minimamente processados, como você falou, né? Porque é uma forma de desmistificar que dá trabalho, para que você não fique muito tempo. Então, assim, é uma alternativa você já comprar isso meio que processado e apenas terminar o processamento. Com o tempo, e aí você se permitindo, que eu acho assim, você precisa se permitir o diferente, né? Então, se você pensa assim, ai, detesto cozinhar, e nunca você tenta ir para a cozinha, aí realmente meio que você fecha a porta, né? Mas assim, quando a gente se permite, aí vamos lá, hoje eu vou tentar fazer uma receita diferente. Aí você vai lá. Aí você mostra para sua família, aí sua família gosta. Nossa, eu gostei, aí você já fica orgulhosa. Opa, já fiz uma coisa legal. Então, assim, como é que eu faço com os pacientes? Eu ofereço as receitas mais fáceis possíveis para quem quer começar a cozinhar. Então, receitas de liquidificador, de panela de pressão, que são mais rápidas. E aí você vai começando, às vezes, aquele bolo fit no liquidificador, que é só você bater. Hoje mesmo eu fiz um bolinho bom de fubá, batido no liquidificador, você joga lá. Então, assim, tem receitas e tem estratégias que você pode usar para encorajar essas pessoas que têm um pouco de receio da cozinha, né? A louça, por exemplo, né? Enquanto você está lá O pior fazendo, é você a já vai louça. lavando. Mas assim, é muito bom a cozinha, né? E eu acho que eu fui, no meu caso, né? Eu fui ganhando gosto com o tempo. Não foi rápido, assim. Eu lembro que assim, eu saí da faculdade e eu não sabia cozinhar, assim. Era uma coisa meio era, digamos assim, eu queimava as coisas, assim, era bem desajeitada. Aí depois que eu casei, aí eu comecei, minha filha nasceu, né? Aí você tem que oferecer comida saudável para criança. Aí eu comecei a ir para a cozinha, quer dizer, eu era nutricionista, mas assim, eu não tinha muita prática. E aí você vai tomando gosto. E hoje eu amo a cozinha. É uma Ai, coisa que que você vai. massa, Débora. Então, assim, me diz uma coisa. Então, pra quem não deixa cozinhar e quer comer saudável, pelo menos assim, você acha assim que. E a pessoa não tem tempo. Pelo menos o jantar ela poderia fazer, sei lá, comer bem no jantar. Sei lá, assim, começando de formiguinha, né? Tipo assim, pelo menos o jantar, ou pelo menos o café, ou pelo menos como é que é. É uma alternativa, omeletes, é muito rápido, uma crepioca. Quer dizer, são receitas rápidas que já colocam você na cozinha. E assim, quem quer comer saudável e não quer cozinhar, uma alternativa são as marmitas fit. E hoje você encontra, às vezes, tem muitas nutricionistas que fazem, que têm serviços assim, e é uma alternativa. Eu dou essa alternativa para os pacientes. Mas quem quer ir para a cozinha, melhor ainda. Me diga uma coisa, eu vou falar com os comentários aqui para você, falando que tem. Ó, tem gente que comentou aqui, Andresa, falou que não aguenta mais, que não entende, assim, deixa eu ver aqui. A receita, né? O plano alimentar, né? Que é bastante complexo, né? Quem Não está entende o plano alimentar, não entende o plano alimentar. Israel tá falando que faz pizza de aveia, que ela mesma inventou. Eu acho que a pizza é. Ou, aliás, a cozinha é tipo uma alquimia ali, né? Você vai misturando os ingredientes e vai fazendo, né? Eu acho que quando você está começando, TT, é Hum. bom respeitar a receita, para ela não dar errado.
Aí depois você começa a criar, a inventar. Mas assim, se você está começando, é bom seguir. Eu, no início, eu errava muito, porque eu queria deixar a receita fitness demais. E aí, às vezes, tirava muito, deixava muito light, Uma e aí coisa. não ficava bom. Bom, Então, assim, eu digo, não, peraí, por que minha receita dá errado? Aí meu marido, ele começou a dizer assim, você muda a receita, é por isso que ela não dá certo. Você tem que ser fiel à receita. é Quer dizer, verdade. uma coisa Você falou. simples, mas que é verdade. Aí o que acontece? Eu comecei a seguir rigorosamente as receitas. E até um dia, assim, depois que você começa a fazer direitinho, que você pega o jeito, aí você começa a criar. Aqui, Mas achei. realmente Achei. no início, Obrigada. Então, pronto, a Andresa falou, assim, do fato dos planos alimentares simples, né? As receitas normalmente são muito complexas. Ela falou aqui, realmente, Andresa, realmente, ela, eu mudei muito nutricionista, até achar uma ela não é que Nutri. Ah, ela não é Nutri, é, né? não, ela é Então, veterinária, maravilhosa, a top de Mossoró, Andresa, é. maravilhosa, ela é maravilhosa. E, Então, realmente, o problema, assim, é como você fala, né? Às vezes tem umas receitas muito diferentes, né? Um hambúrguer que leva não sei quantos hambúrguer vegetariano, enfim. Aí, outra coisa, perguntou aqui, receitas para anemia. O que é que você fala sobre anemia? aí a Alimentos gente tem que ricos em ir ferro para anemia, alimentos muito ricos em em ferro. ferro. Alimentos verdes escuros são excelentes, né? Se a gente for ver a couve, manteiga, a rúcula, o Ora brócolis, Pronobis, eu tô apaixonada pela Ora Pronobis. são os alimentos que têm bastante ferro, né? Principalmente os verdes escuros são maravilhosos. Rúcula, o espinafre é muito bom, com certeza. Em relação a, ela falou da questão do plano alimentar, né? Isso é uma coisa, de repente, você pode levar para o nutricionista, né? Porque às vezes o que acontece? Bota receitas muito complexas e de alimentos muito difíceis de encontrar, que às vezes você só encontra em loja de produtos naturais, não encontra no. Aí é quando você tem que simplificar, né? Aquela coisa mais acessível, né? Mas isso vai de cada profissional. Eu gosto muito de pensar naquele básico de alimentação saudável, mas que a pessoa vai manter. E você vai evoluindo à medida que o paciente ele vai fazendo. Ah, doutora, agora eu quero mais. Aí você vai avançando com a reeducação alimentar. O que é o básico para mim na alimentação saudável? É você ensinar o paciente a comer pelo menos 3 frutas por dia, você consumir pelo menos 2 porções generosas de vegetais por dia de hortaliça, né? Então, fazer meio prato de salada no almoço, 1 porção de salada no jantar, isso para mim é básico. Ensinar esse paciente a comer pelo menos aveia, umas 2, 3 colheres de aveia por dia. Então, beber água, né? Beber água, que muitos, apesar de tanta informação, muitos não tomam água. E muitos, quer dizer, ah, doutora, não sei por que eu não emagreço. Não bebe água, não se hidrata. O intestino está ali preso. Então, é o básico. E esse aí é a nutrição raiz básica. Ah, agora sim, esse paciente passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, já está começando a criar hábito com isso. Agora vamos avançar, vamos entrar agora com a farinha de linhaça, vamos entrar com outros alimentos castanhas, que de repente ele pode inserir na dieta, né? Coisas que muitas vezes tem gente que não gosta, que não tem. Ah, vamos experimentar, agora vamos para a cozinha. E aí vai. Pronto, ela falou o quê? Porque a Andresa, ela é nutriveterinária, ela especializou-se nisso. E assim, Ah, ela prescreve para os pacientes dela, que são, né, são os animais, cachorrinhos, que ela é maravilhosa. Ela faz a mesma coisa, porque ela é adepta à nutrição, à alimentação natural, né? Então, ela ah. fala que o que vai para ela, ela bota para os animais dela. Ah, que Então, legal. aqui Aqui é em casa, super interessante, o trabalho dela é maravilhoso. aqui em Aí, ó, casa eu pessoas busco, eu faço alimentação natural com o meu cachorro aqui também. também, olha aí, tá top. Olha aí, Andresa, top, top de linha, não? Meu cachorro é fitness. Olha, pessoas que já tiveram ou possuem distúrbios alimentares são complicadas para seguir a dieta. Como o plano alimentar dessa pessoa pode se adaptar a essa situação? Pessoas que já tiveram ou possuem distúrbios alimentares.
Transtornos alimentares, ela falou. Eu não entendi, Mariana, eu não entendi sua pergunta. Pessoas já tiveram ou possuem distúrbios alimentares, são complicadas para seguir uma dieta. Entendeu, Débora, o que ela quis dizer? É o seguinte, é da dificuldade que essas pessoas têm de seguir o plano alimentar. É o seguinte, uma pessoa que tem transtorno alimentar, ela tem que urgentemente ser encaminhada para o psicólogo. Porque a gente sozinha não tem condições de fazer. A nutrição é uma parte de um problema maior, que é o emocional, que é o psicológico. Então, essa pessoa ela precisa ser tratada em paralelo com a nutrição. E é um trabalho de formiguinha, tá? A questão de trabalhar a fome física e a fome emocional, para que ela reconheça os gatilhos que a fazem comer mais. Então, quando chega essas pessoas, assim, às vezes elas vêm com uma ansiedade muito grande, como se a gente fosse resolver tudo, mas assim, a gente não tem essa condição. E a gente precisa deixar bem claro isso para o paciente, assim, ó, a gente não tem as ferramentas para trabalhar a mente, a gente não foi formado para isso, a gente tem isso aqui de conhecimento. Então, muitas vezes precisa ir com um psiquiatra, precisa ir com um psicólogo, tomar medicação, e aí a gente vai entrar com alimentos que vão ajudar a acalmar. Então, eu gosto muito de usar chá de camomila, erva doce, que é, de repente, para acalmar essa ansiedade e trabalhar a questão de ela reconhecer a fome emocional, a fome que faz ela comer sem estar com fome física, né? Sem a fome natural. Porque tá ansiosa, vamos comer, tô triste, vamos comer, briguei com o marido, vamos comer. E aí é o que faz engordar. Né? Caramba, Débora, me diga uma coisa, dê uma dica aí, você falou de raiz. Como é que a pessoa pode fazer assim para comer batata doce de manhã, assim, de repente? Querer introduzir raiz. Qual é a sua dica para isso, né? Porque batata doce ela escurece rápido, né? Como é que ela faria para comer cenoura? Uma dica para comer cenoura. Cuscuz, fala do cuscuz, pelo amor de Deus. Eu amo cuscuz, eu amo cuscuz. Se podemos comer cuscuz. Eu como cuscuz quase todo dia aqui em casa. Eu amo cuscuz. Cuscuz lembra a minha terra. Olha, as raízes, não é todo mundo que já aceita de cara, por exemplo, num café da manhã. Porque às vezes tá muito acostumado com a questão do pão, né? E aí é todo um trabalho para tentar fazer essa pessoa experimentar um alimento diferente do pão ou de um bolo que tem farinha de trigo, né? E a gente sabe que quando a gente dá uma reduzida no glúten, muitos emagrecem, né? Por isso que tem uma linha de nutrição aí, principalmente na nutrição funcional, que eles recomendam muito tirar o glúten da alimentação. Eu não sou da linha de mandar excluir, né? Porque aí é toda uma questão cultural, então assim, eu não vou de encontro, né? Nutri de boa tem um pouco disso aí. Esse nome Nutri de boa foi até uma colega jornalista que me sugeriu, porque você não assume Nutri de boa, porque você acha que você procura ser moderada em muita coisa. Eu digo, realmente, porque eu acho que você tem que respeitar a cultura da pessoa, né? E apenas tentar acrescentar sugestões para melhorar a vida dela. E não tentar mudar tudo e esquecer a história, a cultura dela. Então, no caso das raízes, o que eu gosto de recomendar, né? Tenta fazer já, deixar porções, por exemplo, fazer de um dia para o outro, porque de manhã, de repente, você não vai acordar e ter que fazer tudo, descascar a mandioca, colocar para cozinhar, vai dar um trabalhão. Então, você faz um dia antes, ou se já tiver deixado congelado, de manhã você só vai aquecer aquilo ali, ou no forno, no fogo, ou então no micro-ondas. Eu não gosto muito de micro-ondas, então no fogo é o melhor. E aí você vai aquecer esse alimento, você pode colocar, se quiser, um pouco de manteiga por cima, ou então um queijo, né? Um queijinho, comer junto. Ou o melhor, a melhor opção para mim é o ovo. Você comer, por exemplo, um pedaço, 2 pedaços de raiz e o ovo junto, e acompanhar com um café ou com um suco. Para mim é uma boa alternativa, fora as frutas que você come antes. Então, esse é um bom café da manhã. Você começar comendo bastante fruta, com aveia ou com uma linhaça, uma chia. Depois você comer ali um carboidrato de boa qualidade, que é um inhame, que é uma mandioca. A própria tapioca, eu gosto muito. O cuscuz, que é feito de milho. Todas essas são alternativas de você substituir e diminuir o trigo na sua alimentação, né?
Ei, mas se a pessoa for vegana, aí você falou do queijo, falou do ovo aí com a. E se a pessoa for vegana, você já pegou esse caso? É vegano, não come nada de origem animal? Como é que a pessoa come esse inhame de manhã sem proteína animal? Que proteína vegetal ela comeria, no caso? Esses casos, assim, eu não tenho muita experiência, mas a gente sempre busca, né? As pastinhas de amendoim, de nozes, que também tem Uhum. proteína. Ah, E aí tem alternativas, assim, eu realmente, assim, não sou especialista nisso, mas vez por outra aparece, e aí a gente vai buscar alternativas para essa pessoa, né? O próprio pastinhas de grão de bico, que também tem muita proteína, então é tudo fonte vegetal, né? porque tá assim, tá bastante mesmo, né? Em relação ao veganismo, ao vegetariano, demais, assim. Eu preciso muito, né? Porque de segunda-feira eu não como. Débora, eu ia Aham. falar uma coisa. Você falou uma coisa ali, eu me esqueci. Era uma coisa Ah, importante. Me esqueci. A Alana aqui, outra doutora aqui, Nutri, colega de vocês, falando que carne de soja, brócolis de manhã, tofu, quinoa, são opções, alternativas. são Tá, a proteína alternativas. de soja, isso mesmo, até para a hora do almoço também. Eu esqueci dessa opção, a proteína de soja, fazer ela texturizada. Tem como fazer farofa também com ela, né? Aquela Exatamente. proteína texturizada, você fazer uma farofa também. Tem muita gente que adora farofa, Ah, me então lembrei. são alternativas. Diga aí. Me lembrei que eu ia falar. Você falou de manteiga, eu me lembrei. Pessoal, olha, o pessoal que não é vegano, né? Que é claro que pro pessoal, manteiga, por favor, olhem os rótulos, viu? Tá vendo corante na manteiga. Meu Deus, o pessoal inventou colocar corante em manteiga. Enfim, micro-ondas não, TT. Olha, é o seguinte, esse negócio de micro-ondas, Thiago, É uma... polêmico. É polêmico porque é o seguinte, não tem nada provado, entendeu? Mas, enfim, são raios, né, que passam pelo alimento. Eu utilizo muito, não vou mentir, mas realmente tudo tem um É risco, prático, né? igual como acontece também nos transgênicos, né? Os transgênicos, a gente tem que ver, os transgênicos, vixe, não posso mais nem falar, Débora, se despeça do Que foi? pessoal. Já tá na Hã? hora, a gente tá na hora de dar tchau. Tá na hora de Já? dar tchau, senão o Instagram me Não. derruba. Então, dê tchau pro pessoal, dê sua última palavra. Ah, não acredito já, meu Deus. Já. Mas TT, então vamos sair, vamos entrar de novo, porque houve aquele problema no início. Nossa, muito. Perdemos tempo aqui com Não, a aquele gente meu vai fazer problema no uma live início. juntas. Vamos fazer uma live juntas. Vamos falar de Bora. rotulagem. A gente vai chamar para próxima na outra semana, a gente arrocha aí. Meu Deus. Mas, TT, o que que pode ver? Deixar o pessoal fazer perguntas e depois eu pego essas perguntas e respondo, porque oxe, que eu tô com dó aqui do tempo que passou tão rápido. Mas o Conversa pessoal tá boa. falando aqui, maravilhoso, maravilhoso. Não, a gente vai fazer uma live juntas. Débora, se despeça. Fala assim, tchau. Dê sua mensagem forte, porque ele vai derrubar a gente, viu? Não, então, gente, eu lamento esse início que teve problema aqui. Eu tive que desinstalar o meu Instagram, né? Mas eu acho que outros momentos a gente pode fazer, né? Tem muita coisa que eu queria falar e não deu. Sim, eu quero falar esse último exemplo, que é a questão de um paciente meu, né? Em relação a essa questão de suplementos, como se fosse só tem isso e Minha os gente, alimentos olha, parecem que estão tem mandando a gente entrar esquecido. e sair. Espera aí, vou encerrar. Vou entrar. Isso Pessoal, é mesmo, para isso voltar. mesmo. Tchau. Não, o que eu estava falando é essa questão do. Eu estava falando da questão dessa importância, né, da gente acreditar no poder dos alimentos, né? Uhum. Suplemento, no meu entendimento, é assim, para suprir uma carência, né? Se o paciente está deficiente, a gente entra com suplemento. Esse é o meu objetivo. Mas se não, vamos ajudá-lo ensinando a se alimentar melhor. Então, um caso que eu achei bem interessante foi um paciente que ele estava precisando, né, dar uma melhorada na questão da massa, da composição corporal. E a Uhum. gente fez todo um trabalho, treinava, né, e queria saber como era essa questão da composição corporal. E como que os alimentos poderiam ajudá-lo? Então, quero Sim. suplemento. Não, peraí, vamos ver como é que está a sua composição corporal. Vamos começar um trabalho de educação alimentar e vamos fazer. Então, assim, eu gosto de fazer a composição corporal antes e depois de pelo menos aí uns 3 meses, 4 meses, para a gente ver o resultado da alimentação. E Uhum. nós fizemos um trabalho, né, de treino, aliando treino com alimentação
na base de raízes, como essa que eu falei, Sim. com bastante fruta, com bastante verdura, e as fibras, né? Fora a hidratação e tudo. E a gente conseguiu um resultado muito bom, né? Deu 9% de Maria, gordura. sem suplementação, só com comida de verdade. Suplementação, comida de verdade, depois do treino, frango, o ovo, a proteína, né? Proteínas vegetais, então os grãos, eu gosto muito do grão de bico, da lentilha. Então, assim, eu acredito muito nisso. Suplementação, se houver carência, a gente faz um exame, verifica que está tendo ali carência, deficiências nutricionais, a gente entra com suplemento. Esse era só um exemplo, assim, que eu vejo como um caso de sucesso, né? Com certeza, porque não precisou comprar nada, né? Comprou, foi só mesmo comida de casa, a batata doce, né? O arroz, o feijão e a Sem carne. whey protein, né? Sem whey Sem whey protein. Aí. protein. Olha, Vizinho Foco tá perguntando alimentos que ajudam a melhorar a imunidade. Própolis, magnésio, vitamina D. Fale um pouco. Eu acho que a gente já falou. Então, para mim, o que é bom para a imunidade? Além dessa questão da alimentação, você ter uma ampla, uma boa quantidade de vitaminas, minerais e fibras que você vai encontrar nas frutas, né? Verduras e legumes. Então, você precisa ter abundância nesses alimentos, né? Bastante alimentos crus, porque aí quando você tem ênfase em alimentos crus, você tem, além dos nutrientes, aí as vitaminas, os minerais, você tem as enzimas que vão facilitar a digestão. E aí, Alimentos crus. Por que alimentos exatamente crus. alimentos crus? Por quê? Porque estimula o intestino, porque o intestino é nosso segundo cérebro. Por quê, hein, Débora? Por quê? Na verdade, assim, eles é um estímulo muito bom para o intestino, né? O alimento cru na sua forma natural. Porque o que acontece? Deixa eu tirar essas coisas aqui, que meu WhatsApp está abrindo. O que acontece? Quando você processa um alimento, cozinha, né? Você muda as fibras, elas gelatinizam, fica diferente. Não é que você vai perder as propriedades, mas altera em relação a um alimento cru. Na verdade, as duas formas são boas, mas se a gente pensar na forma mais natural, é o alimento cru. Então, o alimento cru ele tem um poder muito grande. Até o pessoal fala da energia viva, né, nesse alimento cru. Eu tenho um pouco de experiência, eu tenho uma área da nutrição que estuda bem a fundo essa questão. Tem gente que só come alimento cru, é bem interessante. Eu não tenho, São assim, são os crudíveros, os crudívoros, né? isso Tem até um mesmo. pessoal que tá defendendo muito isso, né? Negócio para tratamento de câncer. Mas isso aí a gente não vai entrar nessa aldeia, não. Mas tem muita gente que Mas, defende mas isso. mas falando de imunidade, além de você ter uma boa alimentação, você precisa descansar, dormir lá o tempo, para que o corpo se reponha, se regenere. Então, às vezes você tem uma alimentação ótima, mas você não dorme, tem insônia, trabalha até não sei que horas, então assim, isso prejudica a sua imunidade. É uma coisa que você pode tomar o melhor alimento ou o melhor suplemento, mas se você não descansa, então eu vejo como básico, a alimentação junto com descanso. E O hidratação. descanso e atividade física. Atividade. É também. Ou não? Sim, eu acho que a parte de movimentação sempre tem que ter, né? Movimento. Ajuda que é uma beleza. É o conjunto de coisas, né, TT? Débora, me diga uma coisa. Aí você está tomando própolis, você particularmente, você está tomando própolis diariamente, tem tomado glutamina, tem tomado, sei lá, essa onda, né, de coronavírus. Você tem tomado isso? Ou não? Só sua alimentação normal? Normal que eu diga assim. Meu Deus, eu falei uma coisa. Só alimentação raiz. É para ser normal, né? Porque hoje em dia normal não é mais normal. Eu tô perguntando, entendeu? Arroz com feijão, carne e proteína e Minha como é que é? alimentação minha alimentação é a base, né? Principalmente de verduras e vegetais. Então, eu tenho uma quantidade muito grande de verdura, legume, fruta. Isso aí é básico. Bastante água, gosto muito de água de coco, de chás. Sempre bebo muito chá. Todo dia eu gosto de beber chás. Então, eu gosto muito do cravo, que ajuda. O cravo ele ajuda a expulsar o que tem aí de. Ei, é tão baratinho o cravo
É melhor, que ele é olha, muito não vou nem falar o cheiroso. nome do chá, porque a Alana, aqui, a doutora, falou assim, por que não pode 3 ervas, né? Não pode 3 ervas, a Alana, assim, no mesmo chá, porque elas brigam, né? Isso aí é um estudo farmacológico, né? Por isso que não pode, porque tem aqueles chás, aqueles bomba de chá, que tem mais de 10 Hum. ervas, né? Não é aconselhável, né? Ah, é, É um bebê? estudo Pois eu vivo farmacológico. misturando. Eu vivo Pois é, misturando. mais de 3 ervas, não, porque por conta da sinergia. Mas isso aí é uma seara que não é da gente, né? Que não é da gente. Uhum. Né? Não é da gente. Eu acho que a gente não deve Engraçado. nem discutir. Foi até, inclusive, uma farmacêutica que falou numa live que eu assisti. Realmente, Hum, mais de 3 ervas, não. seria Existem bom. estudos para isso, porque tem as sinergias. Porque, por exemplo, você não Uhum. vai colocar um chá de alecrim, que é altamente estimulante, com um chá de erva cidreira, que é altamente calmante. Aí fica brigando, porque são ervas o quê? Ervas medicinais. Mas aí é erva seara. E já tá fugindo, né? Ainda tá fugindo. Ainda É, tá fugindo sobre. na época que eu estava na graduação, eu era aluna de iniciação científica e a minha professora ela tinha uma linha de pesquisa com chás. E Sim. ela fez testes com 3 tipos, que era orégano, manjericão e alecrim. E ela observava melhores propriedades antioxidantes com esses Sim, três. Então, pronto, eu acho que justamente. Que é no máximo de repente 3. varia. Ela De misturava repente, 3 chás. Ou isso, 3 ervas num chá. 3 Tá é. ok. Três Sim. chás tá ok. 3 ervas num chá tá ok, entendeu? O negócio é Então, porque assim, porque assim, tem estudos falando que assim, acima de 3 ervas já começa a brigar, entendeu? As propriedades pela, medicinais. pela absorção, né, a E competição. não, justamente a própria questão medicinal, né, que os chás têm, né, que as ervas nos trazem. Então, realmente, são 3, né, porque eu esqueci o nome aqui do farmacêutico que elaborou até um livro em relação a isso aí. São 3 ervas num blend, né? A gente faz um Legal. blend de 3 ervas. Acima disso, já começa a brigar. E assim, e devem ser 3 ervas, no caso, foi o quê? Manjericão, que são 3 ervas. Manjericão, orégano e alecrim, Alecrim. que são 3 ervas, o quê? Estimulantes, né? Então tá tudo ok. O Aham. ia colocar assim, ervas, uma erva cidreira, quando eu tô falando erva cidreira, um capim-limão com um alecrim, entendeu? Eles brigam, né? Ah, Mas enfim, isso aí não era acho que isso não era da gente, eu acho. Eu não sei, eu não entendo. então, ok, terminando de responder sua pergunta, né? Hum. O própolis eu sempre tenho aqui em casa, ele gotas. Não, eu vivo esquecendo de tomar, então assim, às vezes de manhã eu acordo, põe umas gotinhas numa colher, misturo com um pouquinho de mel de boa qualidade e tomo. Então, assim, eu gosto de ter em casa. E aí você vai. No que foi, Tetê? Não, não, pode continuar, Cris. Sim, eu falo já, foi a Alana que falou uma coisa aqui, doutora Alana. Depois eu falo. Sim, me diga uma Sim, coisa. O sim, própolis, são quantas é o gotas que você própolis. toma? 10 gotas? Não, eu ponho 5, 10. Ele é bem forte, né? O que eu tenho, ele é bem concentrado. Acho que, não Porque é sei uma se. tintura, né, com álcool, né? Ele é Não é bem a base forte. de água. Não, ele é bem forte. E aí eu misturo e tomo. Mas assim, de outros suplementos é colágeno que a gente vai chegando nos pés dos 40, tem que se cuidar, né? E Olha aí! Você fala já sobre o colágeno, olha, que já tá virando um bate-papo já. Olha, a Alana falou que esses chás que tem 1000 coisas é só para emagrecer esse nosso bolso, é verdade. É verdade. Ah, meu Deus. Ei, e a Andressa tá falando uma live sobre chá, fica a dica. Vou ver, viu? A Andressa, eu tenho que achar uma pessoa especialista em chá. Eu vou atrás, lá em Fortaleza. é Ver se a bom. gente É. faz uma Ah, bem então legal. eu Ou aqui quero em Mossoró assistir. também. Eu conheço uma lá em Fortaleza. Não sei se ela vai querer. Eu vou Eu atrás. Ou se quero não, aqui em assistir Mossoró. essa. Eu sou uma apaixonada pelos chás. São maravilhosos, né? São maravilhosos. Olha aí, olha aí. Você nem pertinho de mim, outra pessoa lá em Fortaleza. Então bora rochar, fazer uma live só de chá. De blends. Falar de blends de chás, de blends. E falar das propriedades medicinais. Ei, deixa eu falar. Ai, ânimo, gente. Eu vou falar aqui a propaganda aqui, olha. De quê? Adoro a kombucha deles também, adoro. Tem muitas kombuchas que eu gosto, mas da kombucha da Ânimo, ela tá aqui na live. É. Meu Deus. Vamos lá. Pois é, Falando de Tetê. próprio, falando de Assim, chá. outro que eu gosto, Pode falar outro que de quê eu. agora? Pode falar... Sim, fala do colágeno. Obrigada, cara. Fala do colágeno aí. E, Que hora você toma esse colágeno? Pra gente poder ver se a gente encerra essa live.
Então, eu tomo o colágeno Verisol, né, daquele, não vou nem falar de marca, mas assim, Por ele que é que é melhor. importante? Ah, agora você falou uma coisa. Por que que é importante, se a pessoa for investir no colágeno, tem que ter o Verisol? Por quê? Pronto, agora eu te peguei. Eita! Por que que tem que ser o Verisol? Por que que tem que ser com o Verisol? Por quê? Então, exatamente E assim, eu a sei hora? que, E a hora para tomar? Tem que ser, pode ser qualquer hora, eita, como é que é? eu não acho que tenha problema de tomar a qualquer hora. Ele tem os aminoácidos, né, que tem uma absorção melhor, assim, para o corpo, mas eu, particularmente, assim, não tenho muito conhecimento em relação a diferença dele. Assim, eu vejo que ele é melhor do que o outro, porque assim, existia muita questão de que os outros eles atuavam mais no joelho, nas articulações, e que o corpo ele meio que não fazia distinção dos aminoácidos. Então você consumia, né, se desfazia e no corpo reconstruía de novo. Então ele acaba sendo, tendo um efeito melhor sobre a pele e tal. Eu, particularmente, eu sou meio cética em relação às coisas, mas eu tomo por uma questão meio de prevenção. É aquela coisa, né? Se você, como a ciência da nutrição acaba mudando muito, então é tipo assim, vamos prevenir tomar, mas assim, eu sou um pouco cética. Eu acredito muito, como eu já falei, nos alimentos. Então, o colágeno para mim hoje é um coadjuvante, mas eu não confio toda a minha força nele, não. O que você acha, DT, disso aí? Eu Qual a acho, sua opinião? eu tomo também só com Verisol, né? Porque é a história da absorção, que é melhor, é tanto que ele é muito mais caro, é R$ 100, né? Ele é mais O caro. colágeno com Verisol. Mas o problema é aquilo, né? Porque quando a pessoa começa a envelhecer, a massa óssea começa a ir para dentro, né? E você Murchar. começa a ficar oco, né? O olho começa a perder massa óssea e você inevitavelmente vai criar ruga. Então, enfim, Eu acabo tomando aquela coisa, né, TT? A gente toma por não tem prevenção, mas assim, o principal é a alimentação, é você ter uma alimentação, boa em, alimentação. E não interessa. e no Pode caso tem falar. vitamina C que ajuda, né, juntamente com o colágeno. E aí tem muitas marcas no mercado que já tem o colágeno junto com a vitamina C, que a gente sabe que para produzir colágeno precisa da vitamina C, né? Então, vai Exatamente. ajudar. Agora, assim, é um investimento. O O último que eu investimento, comprei foi R$ 100. mais de 100. Mais de 100. 120, 100, 120, muito caro, né? Muito caro. Então vamos lá, pessoal. Tem mais alguma dúvida a respeito? Ah, tem uma paciente minha aqui, Angélica, aí, tô vendo. Oi, Oi, Angélica. Angélica, tudo bom? Sim, e vamos só fechar agora com os probióticos. Falei de kombucha, né? Inclusive, vou ter até uma live de kombucha, né? Com a nutricionista Boa, também. Ela que trouxe a kombucha para Mossoró. Vou ter daqui a 2 semanas. maravilha. Você insere também alimentos probióticos nos seus pacientes, kefir, de repente Assim, kombucha, algum alimento probiótico, como é que é? Só para a gente encerrar assim, a a gente, live. Porque também ah, são com alimentos raízes, né? Os alimentos probióticos, né? Como é que é isso aí? com certeza, né? A gente. E eu gosto muito do alimento, porque se a gente for olhar para a indústria, tem os sachês que a gente já compra de probiótico, é muito prático, é maravilha, só que o custo é alto, né? Sim. Então, a gente é, o que que você pode ter? Ah, vamos experimentar o kefir, tem o kefir de água, tem o kefir de leite, você pode tentar. Né? O próprio iogurte, a receitinha básica dele fazer em casa. Quer dizer, já é uma forma de você começar a inserir. Não se compara com um probiótico como, por exemplo, uma kombucha, que tem uma quantidade maior. Mas, de repente, ele não está preparado ainda para esse alimento de cara. Então, eu vou trabalhando aos pouquinhos, até ele conseguir consumir e inserir na alimentação, né? Bater com suco, fazer bebidas e etc. Mas a gente estimula, né? Junto das fibras, os probióticos precisam estar presentes aí para melhorar o intestino, né? Então tá certo. Olha, a Andresa falou aqui, Andresa aqui, faz um caldo nutritivo de ossos carnudos, colágeno puro. Valeu, Andresa. O que você acha, doutora?
Chocolate de alta qualidade e barato. Alimento raiz. Rapaz, essa Andresa. Se ela não fosse veterinária, ela era nutricionista também. O que você acha, Débora, aí do comentário da Andresa? É alimento, né? É alimento, assim, é, pode ser inserido na alimentação, tranquilo. A questão é a quantidade, de repente, de gordura aí, né? Será que vai ter uma quantidade de gordura junto aí dessa? Tem que ver. Mas realmente, mas assim, tem médico e nutricionista que defendem, né? São várias, são várias linhas, né? Que eles falam também que é bom comer gordura, enfim. Mas negócio de comer gordura, eu não quero comer gordura, não. Ei, Débora. Tem gente que fala de pé de galinha e tudo. Eu prefiro ir nesse ponto, eu prefiro ir para o comprado, assim. Para alimentação, lógico, né? Bastante proteína, proteínas de boa qualidade e biodisponibilidade. E se puder manter o colágeno, é o melhor, né? Débora, tem mais alguma pessoa, pessoal, querem falar para gente encerrar essa maravilhosa live de reencontro? Mas a de Débora, a pandemia, mas tem nada não. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Você anda falando que a gordura fica sobrenadante, quando esfriar é só retirar. Ai, tá certo. Fica amarelinha. Ai, valeu, Andresa. Andresa é legal. Ei, obrigada, Andresa, pela sua contribuição, querida. E aí, Débora? Não, e é isso. Meu canal aí, quem quiser acompanhar o trabalho que a gente faz lá, receitas simples que eu acho que podem ajudar. A minha ideia é que ajudar pessoas comuns a se alimentarem bem, a difundir essa nutrição para todos, né? Nada de muito elitizado. E é isso, estou à disposição. Meu perfil no Instagram, Nutridiboa _. Se tiverem alguma dúvida e quiserem mandar no privado, teria o maior prazer de responder. Então tá bom, eu que agradeço a presença de todo mundo que acompanhou a gente nessas duas lives. Maria, indo e voltando. Gente boa, muito obrigada, Débora. A gente vai fazer outra no canal dela, então já tem tudo de convidada, a gente não sabe. Vai ser sobre rotulagem mesmo, né? Vamos meter o pau no povo. Eita. Vai ser uma live de fofoca, só para meter o pau no industrializado. Enfim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, aprendi muito, né? Sempre aprendo, sempre aprendo. E muito obrigada pro pessoal que tá por aqui. Muito, muito obrigada, gratidão. Muito obrigada, Débora. Um beijo grande. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, pessoal. Olha a Carlionara ali, ó. Carlionara. Oi, Carlionara. Tudo bom? Nutricionista lá de Pernambuco, da Federal. Ai, que massa! Seja bem-vinda, Carla. Olha, vai ficar gravado, aí você vai ver. Raíssa, minha cunhada, também assistiu aí. Valeu, Raíssa. Ivana, nossa, legal. Muita gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gratidão. A gente fez isso pensando em vocês mesmo, viu? A gente, olha, assim, só rapidinho. A última informação, rapidinho, a gente sempre falava sobre isso, né? Quando o Débora ela ia para São Paulo, né? A gente vivia falando de nutrição lá no nosso trabalho, não era dela, a gente vivia falando. Ela trazia uma novidade, eu trazia outra, a gente ficava discutindo. A gente fazia muita palestra de alimentação saudável, inclusive o povo ainda fala, olha, cadê as palavras de vocês? Acabou, sem Débora eu não faço não. Faço não, porque eu meto pão uma coisa, ela tem que vir com coisas boas, né? Com alimentação boa. E Tetê sabe muito de nutrição, hein, Tetê? Tetê é quase uma nutricionista aí. Aprendo muito com ela, hein? Pessoal, tudo de bom. Um cheiro tchau, muito obrigada, Débora. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Tchau. Um cheiro. Tchau, tchau, querida.